A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, participantes do corpo de Cristo, amém? Hoje, domingo, dia 10 de maio, estaremos fazendo mensagens, hoje homenageando as mães, da nossa igreja, as mães que ouvirem essa mensagem, que o Senhor ele vai dar graça, fortalecer e nos dar vitória, que hoje é um dia muito especial, todas as mães estão sendo homenageadas e nós temos diversos exemplos na Bíblia de mães, de mulheres acolhedoras, de mulheres que fizeram sua parte na história, mães de grandes homens, como Salomão, a mãe dos reis de Israel, Maria, mãe de Jesus, amém? Mas hoje eu vou falar da primeira mãe que houve uma interferência muito impactuosa na vida do seu filho, que foi Rebeca, amém? Vamos ler Gênesis capítulo 27, amém? A qual diz: E aconteceu que, como Isaque envelheceu e os seus olhos se escureceram de maneira que não podiam ver, chamou a Esaú seu filho mais velho e disse-lhe: Meu filho. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele disse: Eis que agora já estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes que eu morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú. E foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de fazer. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido a teu pai que fala com Esaú, teu irmão, dizendo: Traze-me caça e faz-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes de minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Amém? Só até aqui. Esse texto vai falar a respeito de Rebeca. Se nós formos olhar, Rebeca era uma mulher muito de atitudes. Isaque, ele perdeu a sua mãe e ele precisou de uma mulher para consolá-lo. Ele precisou de uma mulher para poder lhe substituir a carência afetiva feminina de uma mãe. E quando vão buscar, quando o servo de Jacó vai buscar, Eliezer, se eu não me engano, ele vai lá nas terras da família, do irmão de Abraão, e vai buscar uma mulher. Mas ele precisava de um sinal de Deus, e conforme nós vemos, ele busca um sinal de Deus. Assim que ele termina a oração, Rebeca vem, Rebeca faz aquilo que lhe é devido, alimenta os camelos, alimenta um homem, se mostrando uma mulher muito proativa, uma mulher muito mão na obra. E depois chega e pergunta: Rebeca, você vai com esse homem para se casar com Isaque? Ela fala: eu vou, tomou uma atitude. Então daí começa a carreira dessa mulher. Só que nós vemos que ela é uma mulher de muita atitude, uma mulher de muito trabalho, uma mulher que coloca a mão, uma mulher que se dispõe a fazer. E aqui nós vemos em Gênesis 27, Rebeca como mãe. Nós vemos Rebeca como uma esposa, como uma mulher solteira, mas uma mulher como mãe, aqui quando ela toma uma atitude de mãe, tomando a frente até mesmo de Isaque. Ela, muitas vezes, ela não é compreendida. Mas se nós formos olhar na Bíblia, se nós formos olhar na palavra, nós vemos que Rebeca, ela tinha uma afeição por Jacó especial, porque Jacó, ele era um homem de termos. Se nós formos ver na conhecimento judaico, se nós formos ver aquilo que vai nos trazer à memória, é que tendas, tipificando na Bíblia, é estudo. É uma pessoa de rebanhos, uma pessoa cautelosa, uma pessoa calma, uma pessoa que ela pensa antes de fazer, uma pessoa que tem todas as características de uma pessoa, vamos dizer, muito, como é que é a palavra?
voltada para o seu interior. Enquanto Esaú ele era um homem muito voltado para o seu exterior, um homem de caça, um homem de guerra, um homem que tinha tudo para poder assumir a casa de Isaac após a sua morte, porque ele era um homem viril. A Bíblia vai trazer os traços de Esaú, nós vamos ver que ele era um homem de guerra. Tudo aquilo que vai trazer é virilidade. Porém Jacó, ele já era um rapaz mais manso, um rapaz mais cauteloso, um rapaz mais, conforme nós vamos ver. Então, Rebeca, aqui, ela vai tomar a sua atitude como mãe. Daí começa a mensagem de homenagem às mães, porque quando as situações se abalam, quando as coisas estão fora do lugar, quando as situações elas estão fora dos eixos, quando as coisas começam a sair, a quem iremos chamar, senão nossas mães? Todos nós crescemos com uma presença feminina, alguns muito forte, algumas muito cuidadoras, algumas muito presentes, algumas outras muito ausentes, mas nós sabemos a participação da mãe na nossa sociedade, nas nossas vidas. Tanto que a gente, é até uma forma que eu vou trazer, que no colégio, pode falar do pai, seu pai é careca, que não sei o que, mas fala da mãe para os calos, porque mãe já é alguma coisa, muito mais pessoal. A mãe, ela desde o início passa ao menino, quando ele está crescendo, aquele senso de proteção. Eu te protejo, eu cuido de você. Mas muitas vezes o homem da casa, como nós vamos ver antigamente, quando o pai saía ao labor, saía ao trabalho, quem tomava da casa eram os filhos. Então falava, na minha ausência, você que vai tomar conta. Rubens, Simeão, Levi, Judá. Quando Jacó saía, quem tomava conta? Quando na Bíblia fala, como flecha polida na mão do valente, ao filho da mocidade, está dizendo, quando o pai fica ausente, quem vai tomar conta é os filhos. Ainda diz assim, será vencedor quando viu o inimigo à porta. Então a Bíblia está dizendo, quanto mais ouro cabeludo grande tiver atrás de você, quando o cara vier contra você, melhor. Ainda mais naquela dinastia de clãs, de famílias. Então imagina o cenário, família que está sendo gerada por um pai e está sendo coordenada por uma mãe. O papel de Isaac era preparar um caminho, era gerar um caminho pelo qual os seus filhos teriam que passar. É um percurso, mas o papel de lidar com os filhos, ajeitar os filhos, cuidar dos filhos, lhe dar uma noção básica, lhe dar as bases para o entendimento, é a mãe. E por isso que nós vamos ver o livro de Crônicas dos Reis de Israel. Toda vez que vai se levantar um rei ao trono, vai dizer, e a mãe deste era. Para poder deixar bem ciente de onde veio as suas bases bíblicas e teológicas. Para poder deixar bem simples, bem raso, bem específico, quem era a mulher que gerou esse grande homem. Vai deixar bem claro quem foi a mulher que gerou aquele homem que governou Israel. Uma frase que eu vi esses dias na internet, de um autor que diz, nenhum trabalho é tão importante como aquele que é feito em nossa casa. O carpinteiro trabalha madeira, o ferreiro trabalha ferro, o artista trabalha a tela, mas a dona de casa, ela trabalha vidas. E hoje, nesse dia, nós viemos homenagear aquelas grandes mulheres que saem, voltam do trabalho, que muitas vezes estão presentes, muitas vezes estão ausentes, mas são mães. Mulheres que cuidam, mulheres acolhedoras, mulheres que participam. E hoje nós vamos ver essa mãe como Rebeca aqui. Ela coloca a mão numa causa em prol do seu filho. Ela foi a primeira, mas não foi a única. Se nós vamos ver depois Batseba, Davi está no seu leito de morte, Batseba chega e fala, você não me prometeu que meu filho seria rei? Porque o seu outro filho, ele está querendo tomar o reino das suas mãos, estão fazendo festa, estão fazendo alegorias, já estão falando, citando o nome dele como rei. Eu preciso da sua resposta, por quê?
Porque nós fizemos um ato errado, nós cometemos pecado, e quando você morrer, o seu filho e eu seremos negligenciados dentro dessa casa. E Davi foi, se levantou e falou: Salomão é rei. Glória a Deus por causa disso. Glória a Deus que ainda há mulheres como Batseba e muitas vezes mulheres como Débora. Porque nós pensamos em mães físicas, DNA, mas quanto de nós foi gerado espiritualmente, dentro de orações, lágrimas e súplicas de muitas mulheres de oração dentro dessa casa. Baraque, filho do trovão. Se nós vamos trazer, né, que o nome faz menção à característica da pessoa, aquilo que a pessoa aparenta. Imagine filho do trovão, que quer dizer o nome dele. Que nem os irmãos, né, os grandes irmãos, João e Tiago, né? Imagine como é que eles deveriam ser. E aqui chega essa mulher, fala Baraque. Aí imagina Baraque, sim, mãe de Jael, juíza da casa de Jacó. Então, você sabe o problema que Israel está passando, né? Você sabe como é que está Jabim, sabe como é que está os carros, né, dele de guerra, como é que ele está fugindo o povo. Então ele mandou te dizer que você vai. Aí imagina um Baraque olhando assim, né? Caramba, carro, de ferro, eu a pé, né? Então vou fazer uma coisa com você. Se eu vou se você for. Gente, ele está pedindo para uma moça idosa, já com seus 70 anos, 80 anos, cabelo branco, descer e ir para a guerra com ele. Só que isso é uma atitude de dependência. Todos nós, todo homem, ele cresce com um pensamento: eu tenho que cuidar. E todo homem, como eu li em outro artigo, todo homem saudável, ele tem um ímpeto pela batalha. Os saudáveis têm um ímpeto de sair à guerra, de lutar, de conquistar, de trazer em prol de uma causa. O que é que vai cuidar disso? Quem vai cuidar disso? Senão as mulheres da casa de Israel. Senão as mulheres da casa de Deus. Enquanto os homens saíam à guerra, quem ficava cuidando do lar? Enquanto os homens iam à lavoura, suar, trabalhar, quem é que cuidava? Isso me lembra uma passagem da Sunamita, de Eliseu. Ela não pediu um filho, mas Eliseu falou: Deus vai te dar um filho daqui a um ano, daqui a um certo tempo. E ela gerou um filho. O filho saiu ao trabalho com o pai. E depois ele começou a falar: ai minha cabeça, ai minha cabeça. E ele falou: manda levar para quem? Para a mãe. Porque ela sabe o que fazer. E essa mulher saiu atrás de Eliseu, resolveu o problema. O pai não sabia de nada. Porque muitas vezes as situações que vai resolver dentro da casa, o conflito, é a mulher, é a mãe. Hoje, essas mulheres, elas são hoje vistas: Débora, Batseba, Sunamita, até mesmo a mãe de João e de Tiago. Senhor, quando o Senhor fundares o teu reino, um à tua direita, o outro à tua esquerda. Um ministro da fazenda, né? O outro da agropecuária. Não importa se eu quero uma à sua direita ou à sua esquerda. E Jesus não negou isso. Jesus falou: será que eles vão suportar? Jesus não nega o pedido de uma mãe. Mas ele fala: será que eles vão aguentar a humilhação, o escárnio, a aflição? E nós vamos ver que essa grande mulher gerou 2 filhos. 2 filhos que marcaram a história. E um deles foi, embora não muito visto, não muito citado, Tiago, o primeiro mártir, irmão de João. O menino, né, irmão mais velho de João, que nós vamos ver, que não vai ter tanta influência assim no meio dos 12, mas ele está entre os 3 principais. E esse menino, ele vai crescer, talvez com um pouquinho de soberba, de arrogância, querendo ficar maioral entre os 12, né, por chamado entre os 3. O que é? Agora só passa Pedro. Aí deixou meu irmão lá de segundo. Foi o primeiro mártir da fé. E eu creio que ele conseguiu alcançar o lugar de destaque. Porque dentro da galeria dos vencedores,
Ele estava lá, o primeiro apóstolo, porque o primeiro mártir foi Estevão, mas o primeiro apóstolo entre os 12, que entrou em primeiro lugar na linha de sucessão, na linha dos principais que receberão coroa, está lá Tiago, irmão de João, porque uma mãe chegou ao Senhor Jesus e rogou, dizendo: Senhor, põe o meu filho, um à tua direita e outro à sua esquerda. E eis aqui Rebeca, Jacó, pega, faça, toma o lugar do seu irmão. Mas ela está se tornando uma usurpadora. Imagine nós sendo da casa de Esaú, né? Porque na Bíblia vai dizer, lá em Malaquias, eu amei a Jacó e aborreci Esaú. E Romanos também vai dizer, eu amei a Jacó e aborreci Esaú. Quem dirá que essa mulher não está sentindo o mesmo sentimento de Deus? Porque na Bíblia vai dizer que ela amava a Jacó. E ela até hoje ela aguenta esse fardo de ser chamada de usurpadora. Mas até hoje, entre os filhos de Israel, ela é mencionada como uma grande mulher que interviu. Então você, mãe, que ora, que jejua, e que mesmo não pode estar orando, não pode estar jejuando, mas que coloca diante de Deus, que trabalha com afinco para cuidar de seus filhos, Deus está dizendo: vale a pena. Vale a pena, porque todo trabalho em Deus não é em vão. Na Bíblia vai dizer que ele veio subindo como um renovo, como a raiz de uma terra seca. Ele verá o fruto do seu trabalho e se alegrará. Paulo, em Éfeso, ele falou, em Gálatas, ele fala como dores de parto que eu sinto por vós, até que Cristo seja gerado em vós. E isso muitas vezes é o papel de uma mãe. Ele está descrevendo uma mãe na fé. Ele está falando: eu sou mãe e pai espiritual de vocês, porque eu dou instrução, eu dou alimento, mas eu também gero em vocês o Cristo. Ele está dizendo: eu muitas vezes me coloco como mãe espiritual de vocês, gerando, gemendo, suplicando. O problema é que hoje nós temos uma visão muito limitada a respeito de trabalho, a respeito de o Senhor, a respeito de Deus na obra. Porque achamos que a obra de Deus é simplesmente o viver da obra, né? Uma coisa que eu estava vendo numa pregação em que uma irmã, ela estava querendo fundar uma comunidade, e chegou uma pessoa e falou assim: olha, eu aprovo muito vocês quererem criar essa comunidade de fé, mas tem um problema. Eu penso que as pessoas que trabalham, as pessoas que saem a campo, as pessoas que ganham dinheiro, não tratem com negligência as pessoas que ficam orando e intercedendo. E as pessoas que oram e intercedem não tratem com negligência, tratando como uma pessoa menos espiritual aqueles que trabalham e têm sua vida secular. É essa a questão. Que questão, Flávio? Muitas vezes uma mãe não pode estar suplicando, orando, jejuando pela causa dos seus filhos, alguma até deixa para a última hora, mas uma terra sempre semeada sempre dará frutos. Tem mulheres que deixam para jejuar na última hora e Deus salva, Deus cura, Deus liberta, mas tem mulheres que semeiam aos poucos, oram aos poucos. Uma coisa que foi muito marcante na minha caminhada, um momento da minha vida que eu estava muito... Deus estava me ensinando muito a respeito de fé, e eu estava andando numa rua deserta, estava passando uma mãe e uma criança de 5 anos, 6 anos, e eu estava passando pelaquela rua, e o menino falou assim: poxa mãe, estou com medo, né? A rua vazia, sozinho. Ela falou assim: precisa ficar com medo não, porque a gente tem alguém protegendo. Ele falou: quem é? Ela falou: é Deus, que embora a gente não veja, embora a gente não toque, embora a gente não ouça, Ele está aqui. E essa era uma mãe que, pela sua roupa, até mesmo pelo seu modo de falar, que eu coloquei aqui dessa forma, ela parecia ser uma mulher do mundo, uma mulher que não é cristã, mas que tem a sua convicção no nosso Deus. E dali eu tive um insight, um momento de fé que Deus falou: há 200, 300, 1.000 anos, 2.000 anos, 3.000 anos atrás, eu levantei um homem de Ur dos Caldeus, e a sua fé hoje, até hoje, é proclamada e ensinada. Mesmo por aqueles que não são da casa, ela é citada.
E se essa mulher que é do mundo estava ensinando ao seu filho, que nem mesmo talvez siga a caminhada cristã, mas que vai ficar aquela semente plantada, estava ensinando ao seu filho que há um Deus que cuida e protege, o que dirá das mães que hoje estão dentro da casa de Deus? Então hoje, eu não vim falar às mulheres que simplesmente oram e intercedem. Eu vim falar para as mulheres que cuidam, que cansam. As mulheres que têm seus labores, suas dores, suas aflições. As mulheres que chegam do trabalho, cozinham, fazem comida, põem comida na mesa e muitas vezes cuidam do seu marido, e quando não tem marido, cuida dos seus filhos, se deita na sua cama e tem Deus como seu marido. Essas mulheres que eu estou falando. Essas mulheres que trabalham e muitas vezes elas não olham para o futuro porque as coisas não dão para olhar para o futuro, porque a vida corre. Mas Deus está falando, vale a pena. Vale a pena. Porque fiel é a palavra que diz que aquele que leva boa semente, gemendo e chorando, voltará com seus molhos. Fiel é a palavra que diz que a mulher virtuosa quem a achará. Os seus filhos dizem, tu é uma bênção. O seu marido diz, mulheres sábias há, mas nenhuma é comparada a você. As mulheres que trabalham, não simplesmente as mulheres que oram. As mulheres que choram, não simplesmente as mulheres que veem o fruto e se alegram. As mulheres que trabalham, mexem, estão na cozinha, estão lavando roupa, mulheres que estão no tanque, mulheres que lutam por seus filhos. Mulheres que descobriram um valor e não o preço. E Deus muitas vezes ele olha para Israel como o nosso pai, mas muitas vezes ele olha para Israel como uma mãe. Que ele chega, ele fala, quando Israel, meu filho, quando era pequeno eu tirei do Egito e levei ele como asas da águia sobre o deserto. E isso é um sentimento materno que Deus sente pelo seu povo. Cuidar, zelar. E quando Israel pecou, e quando Israel falhou, e quando Israel seguiu outros deuses, Deus falou assim, eu vou te punir, eu vou te castigar, mas você não vai sair da minha mão. E muitas vezes esse é o sentimento de mãe. Que Deus hoje possa alegrar, confortar, que Deus hoje ele possa corroborar o poder no homem interior, no intelecto, as mães da casa de Deus. Que hoje Deus possa te dar ânimo e coragem e te dizer o valor de uma mãe nessa sociedade, nessa vida, para uma criança, para uma pessoa. Amém? E só queria deixar um último texto que diz: a criação de filhos é uma história que se espalha desde o lavrar e plantar até colher. Que antes mesmo de houver plantar, colher, caçar, havia uma mãe no jardim do Éden, cuidando de Caim, Abel e Sete. E que Deus possa falar mais aos vossos corações.